Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Finalmente eu cheguei aqui. Essa é a terceira vez de tentativa. O menino me convidou, não pude vir. Depois peguei chikungunya, também não pude. Fiquei cansado, mas graças a Deus estamos aqui. Eu não gosto de perder tarefa não, porque nós vamos falar hoje, como está ali no quadro, da infância. E o livro dos Espíritos tem lá as questões 379 a 385 falando desse tema. Mas antes disso, nós vamos recorrer à questão 132, que fala do objetivo da reencarnação. Então, essa pergunta, essa resposta, e a pergunta é bem clara. Qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então nós estamos reencarnando para que a gente se aperfeiçoe. Esse é o principal fim. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, buscar ser melhor, buscar ser mais educado, buscar ser mais gentil, melhorar como um todo. Esse é o nosso objetivo. Nós muitas vezes esquecemos desse objetivo e desdenhamos da reencarnação e perdemos tempo. Então esse é o objetivo principal. Para uns é expiação, para outros missão. Então nós estamos no planeta de expiações e provas. Muitos de nós estamos passando aqui ainda espiando as coisas equivocadas que nós nos envolvemos no passado. Então nós devemos ter, assim, complacência, ter respeito pelas pessoas que sofrem, mas sabendo que elas estão sofrendo com um fim útil. Que elas estão sofrendo, estão passando por dificuldades, como todos nós. Se eu começar aqui a falar das minhas dificuldades, eu vou começar a chorar. Então é melhor não falar, para não ouvir a de vocês também. E que não tem um calo apertando o nosso pé todos os dias. Mas aí o Espiritismo vai nos mostrando os caminhos e nos informando de que isso é uma coisa temporária, que logo, logo vai passar. A expiação é pior do que a prova, porque a prova você ainda vem em condições melhores, mas são provas, são dificuldades também. Agora a expiação é aquela coisa feia, difícil, que o camarada tem que ter muita força para suportar. E ele vai suportar como? Com a ajuda de Deus, sempre. Com a ajuda dos amigos espirituais, de Jesus e a nossa ajuda. Nós não vamos resolver o problema do outro completamente, mas nós vamos dar alento para que ele suporte aquelas dificuldades com mais desenvoltura, com mais elegância. Então a gente tem que aprender a conviver com essas dificuldades. Quando chega uma coisa muito difícil para nós, não vamos reclamar. Vamos tentar modificar a forma de ver aquele problema todo. Vamos modificar o nosso olhar daquilo que nos chega, porque com certeza é útil, com certeza é importante. Aí eu gosto das histórias que se passam. Eu tenho uma tia chamada Tia Gesa. O nome dela, na verdade, não é Gesa, mas a chamamos de Gesa. Aí a minha tia Gesa me ligou essa semana dizendo que o marido dela teve um infarto e conseguiu uma vaga lá no Hospital Azevedo Lima. Aí eu sei que ela conseguiu lá, a minha esposa trabalha lá, e deu uma força, atendeu lá, deu uma olhada lá nele e tal. E ela ontem foi fazer um exame lá no Rio e acabou o menino ficando internado no Hospital do Coração, lá em Botafogo. Nessa dificuldade toda, ela passando áudios para mim no WhatsApp, conversando comigo, eu verifiquei o seguinte, que mesmo diante da dificuldade, ela estava feliz, alegre, assim, tratando da situação com muita alegria. Aí eu imaginei, ela sempre foi assim. Desde que eu era pequenininho, ela era assim. Diante das dificuldades, ela sempre estava bem, alegre. Para mim é exemplo. Porque às vezes a gente olha com a dificuldade pequenininha e a pessoa faz o mundo desabar. E ela estava ali feliz
diante e ainda falou assim para mim, olha, ele agora está no melhor lugar, porque aqui são especialistas do coração e vão cuidar melhor do meu marido. Aí eu estava hoje analisando como a minha tia é sábia, passando por isso, me traz um alento grande, saber que as pessoas conseguem passar pela prova dessa forma, com elegância e com sorriso. E tem mais um fim, a reencarnação fala aqui. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E isso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então nós também temos essa missão de ajudar a Jesus a melhorar a terra. A gente pensa que uma missão é uma coisa grandiosa, temos que fazer muita coisa, vamos conseguir alimentar todos os moradores de rua, vamos amparar todas as crianças do orfanato. Não é isso, não. Nós não temos muitas condições para isso. Mas nós temos condição, sim, de ajudar as pessoas que já trabalham no bem a fazer melhor, para que o bem cresça na terra. Começando por mim, por quem está junto de mim. Essa é a minha missão. Fazer pequenas coisas, mas que são úteis para aquele outro que precisa um pouco mais da gente. Essa é a nossa missão. É cuidar da educação dos filhos ou daqueles que chegam a nós. Aqueles vizinhos, aquelas pessoas que estão do nosso lado. Essa é a nossa missão. É cuidar bem daquele que está convivendo conosco. Essa é a missão do Espírito reencarnado na Terra. É fazer o nosso melhor. Dar um pouco mais do que nós podemos dar. Não vamos também nos sacrificar ao ponto de não dar conta. Mas vamos fazer aquelas coisas que nós podemos dar conta. E fazer um pouquinho melhor para aquele outro. Porque a gente quer fazer o básico. O básico é o natural que se espera. Mas fazer um pouco além do que nós podemos. Isso é bem importante. Essa é a nossa missão. Ah, mas eu tenho que ter uma missão, que eu tenho que salvar o planeta. Não. Há pessoas que a gente não observa, pequenos, novos, jovens. Às vezes eles têm assim já tem uma ONG cuidando de pessoas. A gente vê às vezes crianças, meninas. Eu já vi uma menina outro dia com menos de 20 anos, já tinha uma ONG fazendo muita coisa. Ela já veio com isso aí, já tem essa predestinação. Mas a mim, vamos fazer o que eu posso. Cada um de nós vamos fazer, porque com certeza Jesus vai ficar mais satisfeito a gente fazendo pouca coisa do que fazendo muito e não dando conta. Aí nós vamos ver aqui alguns comentários. O objetivo da reencarnação do Espírito é o seu despertamento. É despertar para a verdade. É despertar para saber que nós todos aqui estamos juntos com a mesma finalidade. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós temos o mesmo objetivo, é de nos ajudar a nos melhorar, verificando o que o outro necessita, ajudando no que eu posso. É dessa forma. Essa é o despertar do Espírito. Despertando para as coisas nobres da vida. Não ficar preso a coisas que nos levam a prejuízo moral e espiritual. Eu vejo isso material, não tem importância, mas agora o desequilíbrio moral, o prejuízo moral e espiritual, que é importante para nós, porque a nossa vida é de espírito reencarnado. E o nosso objetivo é voltar, depois do encarne da vida corporal, para uma situação melhor lá no mundo espiritual. É isso que nós estamos o tempo todo indo lá e voltando. O que chamamos de perfeição são os talentos que Deus nos deu por misericórdia. Deus nos dá potencialidades para que a gente desenvolva talentos. E isso, todos nós temos isso já em nós. E nós vamos desenvolvendo esses talentos. Quanto mais eu desenvolvo uma matéria, mais eu vou ter facilidade de desenvolvê-la e aprimorar outras que eu ainda não tenha desenvolvido em mim. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, por exemplo, a gente fica na dúvida do que é reencarnação, a gente confunde as palavras espiritual, espírito, espiritismo, a gente fica meio... Ele falou uma palavra aqui na leitura, espiritista.
Espiritista é espírita, é a mesma coisa. Mas quem chega a primeira vez, espiritista, o que é isso? Nunca ouvi essa palavra. Mas quando ele falou, olha, eu já percebi, que lembrei agora de citar. Porque eu já estou estudando há um tempinho. Mas aí, sabe tudo? Não, quem é que sabe tudo? Ninguém. Senão nós já estaríamos no outro planeta. Reencarnando em outro planeta, ou nem reencarnando mais na Terra. Então essa perfeição é uma forma de você melhorar o que você tem de capacidades. Fazer mais, melhor, sem se perturbar. Aquilo que devemos fazer, não podemos passar para outro. A responsabilidade é minha. Eu vou fazer. Eu não posso querer que o outro faça por mim. Sou eu que tenho que fazer. Quando a gente, às vezes, está assim na casa espírita, eu gosto de falar da casa espírita, porque envolve a todos nós, é um sentimento comum. Aí a gente diz assim, bom, de quem é a responsabilidade de manter esse ambiente limpo? É de quem vê primeiro a sujeira. E principalmente não sujar. É a responsabilidade de todos. Então, na nossa casa, quem é o responsável de pegar a toalha molhada que o menino deixou em cima do cesto da adolescência? É dele, mas a gente chama. Se o cabo não estiver em casa, para não pegar mofo, você bota e quando chega eu falo com ele. Não é assim que a gente faz? Então, quantas vezes o adolescente, ele bota a toalha em cima do vaso sanitário? Isso já é um exemplo estendido do que eu via lá em casa, que o meu botava em cima do cesto. Aí eu fui comentar com a minha cunhada e disse, não, mas o meu, que é o meu sobrinho, ele deixa em cima do vaso sanitário enroladinho. A gente, só para ter uma ideia, e ver que são todos iguais, somos espíritos necessitados e encarnando. Eu vou esbufetear? Ah, não vou. Ah, só que eu apanhei muito na infância, vou bater do outro? Não, vou educar. Eu tenho hoje um novo método de educação. A minha mãe era ignorante, ela me tira o chinelo todos os dias. Ela tinha lá a Lei Maria da Penha, que arrancava de orelha fora. Quem dera que fosse arrancar a orelha, era mesmo pancadinha. Então a gente vai educando, vai mostrando, vai ensinando. Porque o espírito, quando reencarna, ele vem todo desprovido de determinadas funções. Nós vamos ver aqui no estudo. Então ele vem com necessidades de educação. Onde estava esse espírito antes de vir aos nossos braços? Nós não lembramos. Mas com certeza talvez nós tenhamos jogado lá no meio de sujeira, de confusão, lá naqueles umbrais do mundo espiritual. Só para localizar umbral não é um lugar, é só uma maneira de falar. Então com quem ele convivia? Convivia na sujeira, convivia lá naquele monte de... Aí eu digo, aí os filhos, olha, precisa levar um desses aí para reencarnar com você. Ah, vou levar todos para eu evoluir logo. Ah, não dá conta. Leva um só, pelo menos. Aí você traz um, chega aqui e começa a reclamar. Não pode. Porque nós pedimos para que ele viesse. E sabíamos que ele ia se comportar assim. Aí nós temos que ter o quê? Muita paciência. Tem uma frase que eu não sei onde Chico falou isso, eu vou beber uma água para falar, que eu estou adorando essa frase. Às vezes, a gente levanta de manhã e lá o infanto deixou tudo desarrumado, não é? Gaveta dos talheres aberta, arriscando você passar e bater a perna, não é assim? Um monte de coisa no chão, em cima do fogão, é aquele alvoroço, que a maioria de nós sabemos. E aí Chico falou o seguinte, olha, é melhor a sua casa estar desarrumada do que você estar preocupado com ele fora na rua. Eu tenho levado isso a sério. Por quê? Agora, não vamos aproveitar aí os jovens, aí já disse lá que quer sair. Não, vamos respeitar os limites. Assim, porque você está na rua, está bagunçando, está perigando, hoje está muito perigoso. E aquele que é responsabilidade nossa, estando junto de nós, mesmo bagunçadinho, a gente vai parando, vai conversando, pode ser que no dia seguinte esteja menos. Nós somos muito exigentes, mas não devemos deixar moleza não. Porque eles também, quanto mais moleza, mais eles aproveitam. Agora, se a gente direcionar bem, dá para a gente conviver, porque nós também já fomos adolescentes,
nós também já fomos meninos, crianças, e nós passamos por isso tudo. Nós fazíamos um monte de coisinhas assim para ludibriar os nossos pais, e outro patamar, mas fazíamos. Então, assim, a convivência tem que existir, porque aquele espírito, quando ele faz isso, ele está gritando por socorro. Ele não quer bagunçar, ele quer chamar a nossa atenção. E o danadinho, desde que nasce, já chama a nossa atenção, chora. Vai chamar a atenção, principalmente da mãe. E outra coisa, eu sou pai, mas eu sei o choro do meu filho. Quando ele chorava, é ele que está chorando no meio de 15. A gente sabe. Outra coisa, o cheiro. Pode fechar o olho e cheirar seu filho, é o mesmo cheiro. Você não esquece o cheiro do seu filho, como não esquece o cheiro da mãe. Pode fechar o olho e, se minha mãe estivesse encarnada, se tiver algum médium aí que ela deu uma manifestação da verdade, você chega, eu vou sentir o cheiro da minha mãe, porque você não perde esse cheiro. E o filho também não. É ligação. É ligação, é a oportunidade que Deus dá para que a gente receba e que a gente também seja recebido por estes pais fantásticos que nos receberam. Eu estava lá ontem, lá no Hospital Darcy Vargas, e tinha uma menininha internada com a avó. E eu conto história dos hospitais. Eu conto uma história da Casa Sonolenta. E tinha uma cama aconchegante, em cima da cama tinha uma avó. Uma avó roncava em cima, uma avó roncando em cima de uma cama aconchegante de uma casa sonolenta. E a menina olhou para a avó e disse, você, vovó? E ela ronca. Aí comecei a brincar com a história, brincando com ela. E aí ela falou assim, eu disse assim, mas olha, vó é muito bom, né? Eu botei o livro assim na frente e comecei a falar com ela assim, a avó estava do lado, vó é muito bom, não é? Se é. Olha, eu amo minha avó. A melhor parte da minha vida foi jantar junto com meus avós. Mas eu também, olha, e ela menina, imagina a comida que a minha avó faz. Que bom. Então a referência não são só os pais do espírito que está reencarnando, são também os avós, é a família, aquele grupo de amigos. Isso tudo são apoios que o espírito tem para que tenha uma reencarnação sadia. Então a obrigação nossa, que já somos adultos, cuidar destes reencarnantes que estão conosco e também daqueles que estão junto de nós, mesmo adultos, porque há espíritos que mesmo na idade adulta têm comportamento de criança. A gente tem um pouco mais de paciência com eles, explicar. Porque quando começa a ficar teimosinho, aí é mais difícil. Mas vamos ver aqui nessa parte. Aqui, eu falo muito, eu estou na primeira. Os espíritos se originam do mesmo princípio único. Então nós somos criados por Deus. Simples e ignorantes. Não tem privilégio para ninguém. Então todos já passamos por alguns processos ou passaremos. E os outros já passaram, ou nós já passamos, não sabemos. Então nós devemos, por aí, que está certa aquela assertiva de Jesus, fazer ao outro que gostaria de fazer, que fizesse a nós. Porque nós temos que olhar para o outro a limitação do outro. Não podemos exigir do outro assim a ferro e fogo. Devemos ver por que ele fez daquela forma. Às vezes a gente começa a botar na nossa ideia, não fez por isso, não sabemos por que ele não fez. Às vezes não tem capacidade, tem medo de realizar aquela tarefa, nós não sabemos, porque tem um pouco de orgulho, não nos conta porque não consegue realizar, e por aí vai. Nós devemos ter esse espírito de despertamento para olhar para o outro assim com mais sobriedade. O ponto de saída e chegada é o mesmo para todos os filhos de Deus. Então nós saímos, como se diz, em estado para evoluir, vamos evoluindo e vamos nos aproximando dele, nos aproximando. Não é aquela ideia de você sair e voltar para o todo, não é essa ideia. Mas você vai com o tempo voltando para Deus, no sentido de vai aprimorando-se e vai entendendo melhor as suas leis e vai fazendo melhor o seu caminhar, como Jesus já faz. E esses espíritos que nos dão exemplos que já fazem até hoje, já estão à nossa frente. E a alma não pode fugir dessa lei universal
porque a encarnação nos favorece o crescimento espiritual mais rápido. A gente poderia ficar direto lá no mundo espiritual? Sim, mas a gente não ia evoluir tanto quanto a gente evolui aqui no mundo físico. É a prova. É a prova. Porque a gente sente calor. E agora, nessa época, botar ar-condicionado no Niterói, você entra e fica tremendo de frio. Já sentiu essa sensação? Eu tenho vontade de pegar um quentinho. Porque, mas quando chegar o verão, nós queremos o frio. Então a gente tem que ver que o frio tem o calor, tem as dificuldades, tem o vizinho que torce a cara quando a gente dá bom dia, tudo isso. Porque essa terra ainda está nessa condição. Mas vai melhorar a partir do momento que eu melhoro, que todos nós comecemos a nos melhorar. E a reencarnação vai nos dando isso, esse traquejo, para que a gente melhore mesmo e vá em frente. Então, bendita seja a reencarnação. Ela vai nos aprimorar, vai nos elevar. É assim que ela vai dando-nos condições. Agora, vamos entrar então no nosso assunto. A questão 379 fala da infância. É tão desenvolvido quanto o de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra da conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, entre nós, pode ter um filho, uma família pequena, de 8 filhos. Tem um filho que pode ser mais evoluído do que todos eles, inclusive mais do que os pais. E a outra que pode ser menos evoluído, e o pai pode ser menos evoluído do que qualquer um daqueles filhos. Não estou falando de evolução material, de conhecimento, de educação formal, mas a gente está falando de aprimoramento espiritual. Há espíritos que a gente observa naquela família que ele desde pequenininho já tem uma tendência ali correta. A gente observa. E quando estão na madureza, a gente vê que ele deu o que prestava. E há outros não, que já vêm com aquelas tendências desde pequenininho. Isso então independe. Por isso que a gente não pode achar que o espírito, porque é pequeno, é inferior. Aí eu não vou valorizar a criança. Jesus valorizou as crianças quando disse: deixai-me a minhas criancinhas. Nesse sentido de você valorizar aquele espírito que você não sabe quem é. Eu não sei quem é. Você recebe um filho. Há um livro chamado Quem é Seu Filho? E no início ele começa a falar assim: quando fulano e fulaninho viu aquela criança linda, deitada, com um sorriso no becinho, não sei, foi dando assim umas características. E aí quando chegou na adolescência, cantava no coro da igreja, era vegetariano. Quem é essa criatura? Adolf Hitler. Aí começa o outro, rebelde, questionador, chegou na adolescência a fumar um cigarrinho aqui e ali, era meio espantado assim. Quem é esse camarada? Mahatma Gandhi. Aí pergunta: você conhece seu filho? Não conhecemos. Não sabe, é um pacotinho que todo mundo se apaixona, a vizinhança vibra, fala daquela criança aos 7 cantos, hoje em dia bota no Facebook, no WhatsApp, onde for, mas você não sabe quem é. Vem com uma bagagem que nós desconhecemos, até sabemos que está conosco é porque precisa, mas nós não sabemos ali a miúde o que é que ele precisa. Aí você vai observando com os olhos de ver, para descobrir quem é aquele espírito que está reencarnando junto a nós. A gente vê na evangelização, eu fiquei na evangelização há muito tempo, e eu gosto das histórias da evangelização. Um dia, a gente serve um lanchinho, aqui deve servir um lanchinho também, não serve? Aí tinha um lanchinho lá, aí no final, 2, tio, me dá esse pão, só tem um pão. Eu digo: divida com o seu coleguinha. Aí ele foi lá, pegou e... Então é assim, porque a criança é assim, egoísta, né? Você já observa. Aí você, na evangelização, você fala: olha,
Fala o seguinte, deixa ele partir e você escolhe o pedaço. Que é melhor, aí não tem briga. Ele vai partir, vai ter que partir o mais igual possível. Porque ele não quer que o outro escolha o maior. Ele quer. Então ele vai ter que um parte e o outro escolhe. É a melhor maneira, para não haver briga. Mas isso tem que ser conversado. Aí você na evangelização, uma horinha só. Se em casa a gente não fizer a nossa função, não ajuda muito a evangelização. Tem que ajudar a evangelização nesse sentido, tá? Eu estou puxando aqui a sardinha para o evangelizador, porque é importante. Vamos lá. Em tudo temos de esperar. Os órgãos estão formando como verdadeiros instrumentos para a alma. Então, a infância, você não pode exigir coisas que a criança não pode fazer. Mas já podemos pedir a ele para levar uma comida para um cachorrinho, cuidar de um gatinho. Já podemos pedir para ele, até dependendo da idadezinha, 6 anos por aí, já podemos pedir até para ele lavar o talher dele. Tranquilo. Podemos pedir para ele limpar o lugar, arrumar o quarto. Isso a gente pode fazer, gente, sem estresse. Porque hoje em dia tem umas leis aí que protegem que a criança não pode fazer nada. Que bom trabalhar, é lei divina o trabalho. Deixar a criança trabalhar um pouquinho, ajudar. Eles gostam de estar junto na galhofa com o pai. A gente tem que ter cuidado para não machucar. Mas vai ensinando. Não vai ser aqueles pegar um alicate que pode se ferir. Mas vai crescendo um pouquinho, já cria aquele hábito. Pelo menos, pega ali a chave 916. É qualquer uma, filho, traz uma para mim. E vai pensar que é a 916 mesmo. Aí quando ele crescer, ele vai aprender a 916. E a gente gosta de 916, só para dizer que sabe. Em tudo temos que esperar, essa é a lei. Você vai plantar hoje uma mangueira, no dia seguinte não tem manga ainda. Espera. Você bota a galinha para chocar o ovinho, são 21 dias de espera, mas é lindo. Exatamente 21 dias nascem todos. É ou não é? Porque ali existe já isso aqui na Terra, essa natureza dessa forma. A criança, então, você tem que dar o tempo dela. Como a gente pode expandir para dar o tempo para o Espírito, para o nosso irmão que convive conosco. Tem que dar esse tempo para ele também. Chega um momento que você conversa com ele, mas não é agredindo. Você está errado, é a ponta dele. Então vamos conversar, vamos acertar os ponteiros que estão desarrumados aí. Não importa o tamanho ou a idade, ali se encontra um espírito evoluído ou atrasado. Então nós sabemos que nós estamos diante de espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Aí é a beleza da nossa vida. A gente saber que estamos todos juntos e misturados. Cada um com alguma coisinha a mais, a gente com alguma coisinha a menos, e vamos ali nos entendendo. Isso é que é importante. A gente saber das nossas limitações, das nossas capacidades e oferecê-las, as capacidades, para os outros. Porque a pessoa gosta quando a gente oferece algo nosso para elas. Elas gostam quando a gente tem disponibilidade. Então a questão 380 fala assim: abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos impõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. O órgão não está desenvolvido, a criança não vai ter raciocínio ainda completo. Então, há exceções. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então não está pronto ainda, vai se aprontando. A gente vê que a criança pequenininha, uma criança de 2 meses, a gente olha que ela mal mexe assim.
Hoje em dia nós já estamos na Terra reencarnando mais assim, acesas. Eu tenho uma teoria assim, vamos botar para a gente pensar nisso, não sei se também não tem importância se não for, se for. A gente sabe que os planetas mais evoluídos, a reencarnação é mais curta, né? Dizem que Júpiter é bem rápido, quase não há período de infância, porque já são espíritos evoluídos. E lá eles têm uma vida corpórea, que é quase semimaterial, de quase 500 anos. Aí nós vamos trazer para a Terra. A Terra não está evoluindo? A gente observa que a infância hoje é mais curta. As crianças com 7, 8 anos já estão assim, já quase entrando na puberdade. E nós temos uma longevidade também maior. Nossa vida está mais... Então talvez a gente esteja realmente no caminho certo. Não chegamos aos 500, mas também não estamos muito longe dos 100 anos. Então é isso. Sim, então há uma utilidade nisso aí. Não sei se isso é verdade. Então, assim, o raciocínio nos diz que o espírito evoluído, aliás, envolvido em um corpo de criança, não pode pensar qual o adulto. Não pode. Ele tem até lampejos de encarnações passadas. Há exceções, a gente vê às vezes espíritos pequenininhos manifestando-se nas artes, às vezes assim conversa de forma bem desenvolta, mas ainda não tem um raciocínio. Aí nós temos uma exceção grande de Jesus. Ele falava, Dr. Bezerra de Menezes, aos 7 anos de idade, já era alfabetizado, naquela época era difícil, em 1800 e pouco, 1831, 1830 e pouco, nasceu em 1829, e em 2 anos estudando latim, ele já substituiu o professor nas aulas. Quando o professor se ausentava, ele substituía. Como Kardec também o fizera, substituindo lá o professor dele. Então esses espíritos, ele tem um potencial maior, porque já adquiriram em outras reencarnações. Então a gente vê que é possível, é possível. Então a gente não pode também descartar que não tem. É igual a massa, quando você bota um bolo para fazer. Não pode pegar a massa e botar logo para fazer o pão. Tem que esperar o fermento, o corte do bolo. Então tem que esperar a hora do espírito crescer, fermentar. Aí começa a brotar o que ele tem. Existem exceções, né, que nós falamos aqui. Nós não podemos... A árvore, antes do seu crescimento, não pode dar fruto. Vamos seguindo aqui. O espírito no estado infantil não pensa qual adulto, mas tem o poder de registrar tal qual esse, ou ainda melhor, de acordo com as suas sensibilidades espirituais. O espírito pode não pensar, mas nós devemos ter cuidado com o que nós falamos. Nós devemos ter cuidado com o que nós damos para ele. Porque ele está atento a tudo, sabe? Ele presta atenção no que a gente faz. Eu sou muito zangado. Um dia eu estava com meu filho, ele devia ter uns 4, 5 anos. Eu cheguei num posto de gasolina para abastecer, e eu gostava de abastecer lá porque era bem atendido, mas nesse dia o cara me atendeu mal, eu estava apressado, não sei o que, estressado. Eu falei, poxa, cara, dá vontade de você não voltar mais aqui. Eu acho que eu não volto mais aqui. E fui embora. Claro, eu não deu vergonha, não tenho opinião própria. Na semana seguinte, no dia seguinte, eu estava lá, abastecendo. Aí, você disse que nunca mais ia abastecer nesse posto? Olha só. Então você vê, ali. Então a gente deve prestar atenção, o pedido tome para tomar jeito. Eu falei, filho, eu mudei de opinião. Mudei de opinião e vou abastecer de novo, porque naquele dia eu estava estressado. Não devia ter me estressado, eu não tenho direito mais de me estressar com uma bobagem dessa. Mas às vezes não é só aquilo, tem outras coisas nos chamando. Então a criança chama, ele presta atenção. O telefone toca, diz que eu não estou. Ele está sabendo. Pai, mas o senhor está aqui. Olha só, ele está ensinando a mentir. Então foi bom ele me chamar a atenção daqui. A criança é o homem de amanhã. Quando eu era garoto, tinha muito essa frase: vocês são o futuro do Brasil.
né? Nós somos um pouco mais jovens. Eu ficava tão feliz de saber que eu era o futuro do Brasil. Isso mesmo, somos. Então, se esperarmos com paciência o seu crescimento, eis porque devemos investir com os nossos recursos na infância, se queremos um mundo melhor. Até porque nós vamos reencarnar. E se nós prepararmos as crianças agora, elas se tornarão melhores. E quando nós voltarmos, criancinha de novo, eles estarão mais preparados para nos receber. Então, na verdade, quando a gente educa a criança, nós estamos nos ajudando. Pode levar na aba do egoísmo mesmo, porque nós estamos nos ajudando. Eu estou fazendo por mim. Nós devemos pensar nisso. Porque nós vamos voltar mesmo, não tem jeito. É a lei da reencarnação. Então, fazer agora, porque nós teremos a recompensa de voltar melhor. 382. No decurso da infância, o espírito não sofre, porque não se encontra... Opa, eu pulei a pergunta, está aqui. Eu já estava lá numa outra coisa. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Quando o espírito não tem que pagar conta, quando o espírito tem que se preocupar com grandes coisas, é só estudar, ficar em casa e alegrar a casa da gente. A criança não tem muito compromisso. Então, a gente, quando era criança, muita gente falava assim, olha, o melhor período para você é esse. A gente queria ser adulto. Mas era bom mesmo. Eu faço uma análise assim, falei da minha tia agora, e eu lembro, eu sempre fui feliz na minha infância. Rogério, mas você almoçava feijão, farinha e rapadura, de segunda a domingo. Eu digo, mas eu era feliz. Então não é isso. Não é roupa de marca. Não é tênis, não é o melhor tablet na mão, não é um monte de celular que vai dar felicidade para ninguém. Mas é a convivência, é a conversa, é a galhofa da família, a brincadeira. Isso é bom demais. A gente fica às vezes muito retido naquilo e a gente esquece do correr. Eu tenho uma sobrinha, neta, o pai desencarnou, novo, menino novo, foi embora da mãe, sugou. Eu aqui sentindo falta dele, meu irmão imediato. E aí a mãe botou a menina para falar comigo no telefone, aí a menina de 5 anos. Tio, você pode me dar um tablet? Eu digo, para que você quer tablet? Nem soube responder. Aí eu fiquei imaginando, lá no interior do Nordeste, tanta terra para brincar, tanta árvore para subir, tanta coisa legal para fazer, dá trabalho à mãe, mergulha no rio, sai num açude, mas é melhor do que estar com aquele tablet o dia todo. Agora, não me negaria mesmo, quando ela tiver uma idade maior, eu vou perguntar se ela ainda quer o tablet, se a mãe já não deu. Porque assim, pode dar sim, mas será que é hora? Isso é uma reflexão nossa, eu não estou condenando da vida de ninguém, mas uma reflexão para nós. Será que não vai tirar um pouco daquela beleza da infância? É uma coisa que a gente tem que pensar muito nisso. A gente se enfurna ali. Eu tenho outra teoria, vocês podem achar que não sei. Quem vai reencarnar só com dor de dedo e um negócio então assim. Não vai ter mais aquela. Isso é pra gente ver o povo. A 83. A Javier 83 já, né? É um pouco de quarto. A gente não sai daqui hoje. Mas foi coisa noitada. E quando eu estava vindo para cá, fui botar no tablet esse material, porque eu uso o tablet, né, Javier? Eu uso o tablet. Aí
O bicho estava sem bateria. Aí eu tive que rapidamente imprimir aqui meus estudos. A 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Como é que está pancada? Tem isso também, né? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que a mister. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então vai despertar. Se a criança estiver risonha, está tudo bem. Mas a criança começa a choramingar, corre um monte para atender. Para ver a necessidade daquele espírito que está ali. E como nós temos compromisso espirituais com aquele que está conosco, a gente corre imediatamente. A criança, veja, pirralhinha também sorri, quando está tudo bem. A gente chega, mas ela ri. Ela ri muito para você. Ela presta atenção. Criança, assim, menos de um aninho, você chega e começa a falar. Eu observo muito as mães que eu lido com isso. Eu vejo às vezes a criança está chorando, ela deixa a criança assim. Mas se você aconchegar a criança assim, com carinho, ela acalma. A criança pequenininha, 2 aninhos, fez uma baguncinha, dá um abraço nela. Ela vem reclamar do coleguinha, não escuta o que ela falou. Você escutou, mas não vai dar atenção não. Abraça. Você aconchega. Porque se você começa... Porque daqui a 1 minuto, eles estão brincando e você vai ficar com vara de tacho. E o outro vai ficar até sangrado com você. Então abraça aquele que vem fazer a intriga, que é a melhor coisa que tem. Porque não vão fazer mais, não vai repetir. Então a criança vai rir, claro que vai rir. A criança chora para estimular a mãe, o pai e os que o cercam para ouvi-la. Se pensamos que está ali um ser completamente inconsciente, estamos enganados. Às vezes a criança chora. Já vimos vídeos assim, às vezes a criança está chorando quando o pai... Aí o pai sai de perto, ela fica... Já viram isso? Aí quando você volta, vai chamar atenção. Eles não são bobos, não. Então nós devemos olhar para os nossos filhos, para uma criança pequenininha, com um espírito que já tem experiências. E a gente não sabe o que ele já limpou, o que ele ainda tem para limpar daquelas experiências dele. Então nós devemos ter essa atenção. Nunca achar que dá tudo assim, não. Temos que dar amor, carinho, mas não devemos nos sacrificar demais para atendê-lo em coisas que não têm significado nenhum para a vida dele. E às vezes aquela festa é a festa da vida deles. Mãe, se eu não for nessa festa, o mundo vai acabar. Aí nós devemos. Eu gosto muito da Teofina de Gerardano, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, só sei esse também, tá? Não pergunto mais nenhum. Ela diz o seguinte, que não é a ação em si que é o problema, mas a consequência daquela ação que você tomou. Eu acho esse resumo desse item fantástico. Porque se você hoje evita que ele vá pela festa da vida dele, você pode evitar um transtorno que poderá ser maior por causa desse nosso descuido. E aqui para a gente der uma questão, que já passei também, aquela é uma observação grande, né? Aí fala, vou só ler aqui a questão. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? A resposta é que o espírito retorna à natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, não vamos comentar por nosso horário, mas o espírito, ele vai numa cadência. Quando chega na adolescência, ele começa a tomar
a personalidades antigas. Ele vai juntar aquilo que ele trouxe de bagagem espiritual, vai somar a nossa bagagem que nós demos agora na encarnação primária, na infância dele. Aí vai fazer uma mistura. Aí, como todos nós temos aquele, eu acho essa figura fantástica que Joana bota no livro, um dos livros dela, que é essa aqui. O nosso consciente é a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, o nosso consciente é o estado de alma aqui. Nós estamos aqui consciente, nos policiando para não fazer feio. Aí daqui a pouco a gente dá uma cotovelada no companheiro. Por quê? Nós fomos lá, ó, no finalzinho do iceberg, que aqui representa as nossas reencarnações passadas. Aí nós puxamos lá do fundo, na 50ª reencarnação anterior, aquele atavismo nosso de bater o outro. Então, nós às vezes estamos nisso, estamos aqui bem, de repente vem alguma coisa que vem lá do nosso inconsciente. E aí eu acho, no livro No Mundo Maior, o Espírito fala assim, que essa parte que está acima aqui é o nosso supraconsciente, é o que virá no futuro. E é muito maior do que aquele que está aqui embaixo. Porque no momento, o consciente é só isso aqui, o inconsciente é isso aqui. Mas o nosso futuro é muito maior, de felicidade, de alegria. Então nós vamos ser felizes assim, reencarnando, cuidando de nós e buscando cuidar de quem está conosco. Não tem outra saída. Vou te falar de justiça e de amor, de consolar os laços meus. Nas voltas que a vida dá, não vão se perder, só vão esperar sob um véu de esquecimento que o Pai pousa sobre nós. Só me faz lembrar o vento que muda tudo de lugar. Hoje sou eu a te ensinar, e amanhã tu vais me embolar. As mágoas ficam esquecidas num novo olhar, na nova vida e a bênção da reencarnação. Somos todos da mesma família. Hoje sou pai, amanhã filha, e a bênção da reencarnação. Vou te falar de justiça e de amor, de consolar os laços meus. Nas voltas que a vida dá, não vão se perder, só vão esperar sob um véu de esquecimento que o Pai pousa sobre nós. Só me faz lembrar o vento que muda tudo de lugar. Hoje sou eu a te ensinar, e amanhã tu vais me